Ah, meu bem, se eu te contar o que aconteceu comigo quando eu era bem novinha, você vai querer levantar da cadeira e sair gritando por aí, porque ninguém merece levar uma fivela de cinto no rosto por ter quebrado um copo de vidro. Mas foi isso mesmo. E sabe o pior? Foi só o começo, só o ensaio do que viria depois. Era um copo velho, trincado até. Nem fui eu que derrubei de propósito. Eu estava tentando pegar água sozinha, com a ponta dos pés, e o copo escorregou da minha mão miúda. Quando ele ouviu o barulho do vidro quebrando, veio marchando pelo corredor como se estivesse em desfile militar. Pá, 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 aquele som de bota batendo no chão. E aí eu vi o cinto já desenrolado na mão dele. E não era qualquer cinto, não. Era aquele de couro grosso, com fivela metálica. A fivela veio primeiro, bem no meu rosto. O sangue escorreu pela boca e ele gritou: "Isso é para aprender a ter disciplina, sua moleca inútil. Me desculpa começar assim, desse jeito, mas eu não sei florear dor. Dor é isso. É seco, é direto, é marcando a pele de uma criança com metal. Meu nome é Amália Batista. Tenho 78 anos e sou de Ponta Grossa, interior do Paraná. E a minha história? Ah, minha história não é bonita, mas eu tô viva. E se eu tô viva, eu posso contar. Talvez você ache que uma senhora como eu devia estar falando de netos, de receitas, de memórias felizes, mas a única herança que eu tenho é essa cicatriz torta no queixo, de quando a fivela entrou fundo. Ela ainda repuxa quando eu falo demais. Cresci numa casa que não tinha carinho, nem brinquedo, nem risada. Só ordem. Ordem e castigo. Meu pai era general reformado, daqueles que carregava patente como troféu. Andava com as costas retas como vara de marmelo e a alma torta como a cerca do quintal. Dentro de casa, a voz dele era decreto, o olhar sentença e o silêncio, punição. Minha mãe? Ah, a minha mãe era pior, porque ela batia com sorriso. Ela fingia que amava, mas era ela quem preparava o cenário para os castigos. Era ela quem contava para o meu pai quando eu não me comportava como uma dama. Era ela quem colocava o milho no chão, quem preparava o balde de água gelada no inverno, quem dizia: "Merece mais, Antônio, essa menina não aprende nunca." Aos 5 anos, eu já sabia dobrar roupa sem deixar vinco. Aos 6, já passava a roupa dele, o fardão engomado, a cueca dobrada no padrão que ele queria. Um lado torto e era motivo para a noite inteira no castigo. Castigo, para eles, era me deixar ajoelhada em cima do milho cru, com os braços abertos, segurando 2 tijolos. Se eu deixasse cair, levava tapa. E quando a dor era tanta que eu molhava a calça, aí vinha o segundo castigo: ser chamada de bicho sujo e passar a noite com a calcinha molhada. Meu quarto era o chão da área de serviço. Dormia num pano de chão dobrado, sem travesseiro. Minha mãe dizia que cama era para quem merecia descanso, e criança desobediente não merecia nada. Tinha dias que eu era proibida de comer. Hoje você aprende a viver de vento. E eles seguiam comendo na sala rindo, me olhando de canto. Às vezes, eu via o cheiro do arroz com linguiça subir pelo corredor. Eu não sei como é possível ver cheiro, mas eu via. E doía que parecia que minha alma queria sair do corpo para roubar uma colherada. Quando eu tentava falar, vinha a ordem. Criança só abre a boca para dizer sim, senhor. Eu decorava frases inteiras para me defender, mas nunca podia usá-las, porque ali dentro falar era crime. E a escola? Ah, a escola era outro campo de guerra. Eu ia com as marcas no corpo, com as roupas encardidas, e tinha que mentir. Tinha que dizer que tropecei, que me bati na cama, que caí da bicicleta. Bicicleta que eu nunca tive. As professoras olhavam, viam os roxos, mas ninguém dizia nada, porque meu pai era respeitado. Era autoridade. E autoridade, meu bem, aqui nesse país, sempre teve licença para machucar. Teve um dia que eu derrubei a marmita dele, antes dele sair para o trabalho. Era uma quentinha de arroz, feijão e ovo cozido. A tampa escapou e virou no chão. Ele voltou da porta, tirou a bota e me fez lamber o chão para não desperdiçar comida do exército. Eu lambi, chorando, engasgando, cuspi ovo sujo de poeira.
Ele me deu um tapa na nuca e disse que era para engolir com orgulho. Soldado come o que o campo dá. Eu não era soldado, mas ele dizia que eu era filha de soldado. Então, pior ainda, tinha que ser mais forte que os fracos. Na vizinhança, diziam que a casa da gente era diferente, que a gente era severo. Mas ninguém fazia nada, porque ninguém quer se meter com militar, e muito menos com mulher que sorri enquanto a filha grita. A primeira vez que pensei em morrer, eu tinha 7 anos. Olhei para a faca de cortar carne e me perguntei se a dor da lâmina era maior do que a da fivela. Mas nem coragem eu tinha. Eu só queria dormir e acordar em outra vida. Uma em que eu pudesse ser criança. Uma em que minha mãe me abraçasse e meu pai me chamasse pelo nome, e não por verme inútil. Mas essa vida não veio. Não ainda. O que veio depois... o que veio depois foi pior. Porque quando ele percebeu que eu não chorava mais, ele decidiu aumentar a carga. E aí, meu bem, começou o que ele chamava de treinamento noturno. Você sabe o que é viver num quartel? Não, né? Pois então imagina morar dentro de um, mas sendo a única sem farda, sem comida certa, sem cama, sem direito a dizer, tô cansada. Porque ali, naquela casa, o general era meu pai, o cabo de guerra era minha mãe, e eu? Eu era só a recruta descartável, aquela que podia errar uma vez só, que o castigo vinha com gosto. Depois da surra da fivela, o tal treinamento noturno começou com um novo método: ficar ajoelhada no milho por horas. Mas não era qualquer milho, não. Era milho seco, pontudo, maldito. Ele mandava a mãe espalhar no chão da varanda, bem naquele cantinho, onde o vento batia mais gelado. Eu ajoelhava com os braços abertos, e se derrubasse um fiapo de força, chinelo na boca. Sim, na boca, porque minha mãe dizia que eu falava demais com os olhos. Claro, porque olhos que não choram incomodam, né? Incomodam quem está acostumado a bater e ver a vítima implorar. E eu, burra que só, achava que ficar quieta me salvava. Mal sabia que o silêncio também apanha. Quando não era milho, era sal grosso. Já ajoelhou no sal grosso, meu bem? Arde até o pensamento. E ainda tinha que rezar. Sim, rezar ajoelhada no sal, com as mãos para o céu, enquanto meu pai gritava: pede para Deus, pede, vamos ver se ele te escuta. E eu pedia, rezava, implorava, mas não era Deus que escutava, era o silêncio que gritava de volta. A cabeça raspada veio num dia de domingo. Eu tinha 8 anos e uma vizinha me deu uma fitinha azul para pôr no cabelo. Minha mãe viu, achou que eu estava me achando, pegou a tesoura e tirou tudo. Depois veio com a navalha do meu pai e raspou o que sobrou. Disse que cabelo em menina atrevida era vontade de virar mulher antes da hora. Naquele dia me vi no espelho pela primeira vez e não me reconheci. Aliás, espelho naquela casa só existia para eles. Meu reflexo era proibido. A vaidade era pecado. Amor próprio, então? Heresia. Eu era treinada para obedecer, não para gostar de mim. Na escola, era só vergonha. Eu ia com o vestido rasgado, o couro da sandália descolando, o cabelo, quando tinha, duro de sabão. E se alguém perguntasse, cadê sua mãe? Eu dizia, tá em casa preparando o almoço? Mentira, né? Ela estava em casa sim, mas era preparando o próximo castigo. Teve uma vez que uma professora tentou me dar um caderninho novo. Adivinha? Minha mãe viu e me fez comer metade das folhas, para aprender que não se aceita esmola de estranho. Eu comi. Vomitei depois, mas comi. E não me venha com, por que ninguém ajudou? Porque todo mundo sabia, só não queriam confusão. Porque ele era militar, porque ela era recatada, porque gente pobre naquele tempo, e até hoje, não tinha tempo de se meter nos infernos alheios. Tinha que cuidar do próprio. Sabe o que mais eu fazia com 8 anos? Eu passava roupa de farda, engraxava as botas do meu pai, lavava a roupa debaixo dele com sabão de cinza e escovinha de dente. Se esquecesse uma peça, dormia no chão sem coberta. Se esquecesse 2, dormia no quintal, com chuva, porque a vida não passa a mão na cabeça de ninguém. E tinha o quadro de honra, sim.
Toda sexta-feira ele me fazia ficar em pé na frente da mesa com uma régua na mão. Se eu tivesse me comportado razoavelmente, ganhava um pedaço de pão velho com banha. Se não, levava uma régua nas costas, uma por cada erro da semana. E quem contava os erros? A mãe. Sempre ela. Ela anotava no caderno da cozinha quantas vezes eu respirei fora de hora. E anotava com prazer, viu? Um dia peguei uma gripe forte, febre alta, tremedeira, tosse de arranhar por dentro. Pedi para não ir para a escola. Meu pai me olhou como se eu tivesse pedido para morrer. Soldado doente é soldado inútil. Me deu 3 tapas e me mandou para a aula. Vomitei no caminho, mas fui. Tinha medo de apanhar 2 vezes. Uma por faltar, outra por voltar cedo. Ali não se podia adoecer, nem sonhar, nem rir. Rir era proibido. Teve uma vez que ri de uma piada que ouvi no portão da escola. Uma bobagem. Algo de galinha atravessando rua. Cheguei em casa dando risada. A mãe viu. Veio com a colher de pau direto na minha perna. Disse: "Tá rindo de quê? Você é desgraça, não palhaça?" Ela adorava essas frases de efeito. Tinha caderno cheio delas. Mulher que dá risada vira cadela. Menina espevitada vira moça usada. E por aí ia. Eu cresci ouvindo isso, engolindo isso, até acreditar. Porque criança acredita. A gente acredita até que merece. Com 9 anos, comecei a molhar a cama. Medo demais, talvez. Ela dizia que era preguiça de levantar. Então me fez dormir sem nada da cintura para baixo, em cima de uma lona de plástico. E se mijasse de novo, dormia de cócoras. E eu mijei, porque o medo faz isso. Molha a alma e o corpo junto. E nesse tempo, sabe o que eu pensava? Que talvez, se eu fosse mais boazinha, mais rápida, mais quieta, talvez eles me amassem. Que ilusão! Amor ali era só a palavra escrita na Bíblia que ninguém lia. O que eles davam era doutrina. Na cinta, no olhar, no jeito de me negar afeto até quando eu sangrava. E eu sangrava por dentro também. Mas isso ninguém via. No fim desse ano, comecei a perceber uma coisa diferente no olhar do meu pai. Um jeito estranho de me encarar, como quem avalia uma mercadoria. Um desconforto que eu não sabia nomear, mas que fazia minha barriga doer. E aí começou o tal banho especial. Aquele que ele mesmo dava. Quando a mãe saía, quando a casa estava em silêncio. Se tem coisa que eu aprendi cedo nessa vida, foi que nem todo tapa deixa marca visível. E nem todo olhar é só olhar. Tem jeito de olhar que arranca pedaço da alma da gente. E meu pai, ele era mestre nisso. Quando ele parou de me bater só com a cinta e começou a me corrigir com jeitinho, eu soube que o buraco era mais embaixo. Tava tudo nos detalhes, sabe? No jeito que ele falava que eu andava rebolando demais com 11 anos. Como se criança fosse responsável pelo jeito que o corpo se mexe. Na forma como ele mandava eu trocar de roupa na frente dele, dizendo que pai é pai, não é homem para você, menina. E a mãe, sempre com a mesma frase seca: ele tá só cuidando. Começou com os tais banhos educativos. Quando a mãe saía para rezar ou costurar para as vizinhas, ele me chamava para limpar direito. Dizia que eu estava crescendo torta, que precisava de orientação. E vinha com o balde, o sabão e aquela cara de autoridade de quem acha que tudo é missão divina. Nunca foi só o banho, né? Era o jeito que ele falava, o que ele perguntava, onde punha a mão. Ele dizia que estava checando se eu estava limpa. Eu engolia seco e tentava pensar em qualquer outra coisa. Imaginava que era pedra, que era chão, que era parede, porque ali meu corpo já não era meu fazia tempo. Depois passou a fazer vistoria nas minhas roupas. Mandava eu mostrar se estava usando calcinha limpa e se achasse fora do padrão, rasgava. Dizia que menina limpa não escondia nada. Eu ficava ali com a cara no chão, tentando não respirar alto, porque respirar era provocar. A mãe olhava de rabo de olho, mordia o canto da boca e dizia: mulher tem que aprender desde cedo a obedecer homem. Que mulher, viu? Ajudava a bater, ajudava a silenciar e ainda dava conselho torto. Dizia que eu ia agradecer um dia, pois estou com 81 hoje e nunca agradeci porcaria nenhuma. Na escola, eu já andava igual bicho.
Evitava encostar nos outros, evitava olhar. Os colegas riam, diziam que eu era metida, antipática. Ninguém entendia que minha alma estava escondida, que meu corpo era território ocupado. Com o tempo, ele começou a fazer revisão antes de dormir. Mandava eu deitar de lado, puxava o cobertor, dizia que estava olhando se eu estava bem. E eu, paralisada. A mãe deitada do outro lado, fingindo sono. Uma atriz de novela ruim. Nunca nem piscava. Teve uma noite que ele me chamou para o quarto deles. Disse que eu ia dormir com eles porque estava muito frio. Mas era só em mim que ele encostava. Eu tremia tanto que doía até o osso. Tentei pedir para voltar para o meu canto, mas ele falou com aquele tom de sempre. Soldado não recusa ordem. E você é minha recruta. A partir daí, eu dormia toda noite com o medo de ser chamada. Comecei a fingir dor de barriga, desmaio, tudo que dava para evitar. Às vezes funcionava, às vezes piorava. Uma vez, ele me fez dormir ajoelhada na beirada da cama, para aprender a respeitar o espaço alheio. Eu virava sombra naquela casa. Passava os dias dobrando roupa, lavando as peças dele com sabão de cinza, tirando o fiapo da farda com pinça. Qualquer fio fora do lugar era castigo. E castigo, meu bem, naquela casa não era ficar sem brincar, era ficar sem alma. Minha mãe dizia que eu era muito cheirosa para quem nasceu feia. Rasgou um vestido que uma vizinha me deu e gritou: "Isso é roupa de mulher que se oferece, e você não vai ser isso." Me fez sair na rua com roupa de pano de saco. Disse que era para aprender humildade. Com 12 anos, comecei a sonhar com outro lugar. Um lugar sem grito, sem mão pesada, sem toque que dá arrepio errado. Mas era só sonho, porque naquela época, menina não tinha para onde correr. Não existia vizinha que acolhia. As pessoas sabiam sim, mas diziam: "É criação da casa deles." Eu tentei falar com uma professora, uma só. Ela me chamou num canto, perguntou se estava tudo bem. Eu sorri. Disse que sim, porque se eu dissesse a verdade, era capaz de nunca mais sair de casa viva. E ela também sorriu, mas era um sorriso triste, como quem sabia e não podia fazer nada. Teve uma vez que ele me deu um tapa só porque eu olhei para o lado enquanto ele falava. Disse que mulher que não presta atenção acaba no buraco. E eu pensei: já tô nele, meu senhor. Naquele tempo, o corpo da gente era moeda, e eu já tinha sido entregue de bandeja sem perceber. Não havia telefone para pedir socorro, nem lei que me salvasse. Só o medo, o silêncio e um caderninho onde eu escrevia meus segredos. Caderninho que ele rasgou quando encontrou. Disse que, menina, não tenho que pensar, tem que obedecer. Mas eu comecei a planejar, devagarinho, contando os passos dele, decorando os horários, escondendo migalhas de pão dentro da fronha, porque se não dava para fugir, pelo menos dava para não morrer de estômago vazio. E é aí que a coisa começa a virar, porque o porão virou meu mundo. Porão, meu bem, não era depósito de tralha, não. Era a barriga da casa, onde se engolia o que a família fingia que não existia. E eu era o que eles não queriam ver. Então era para lá que me mandavam. A primeira vez que ele me trancou no porão foi porque eu falei sem ser chamada. Só isso. O general estava com os nervos à flor da farda naquele dia e resolveu que eu precisava reaprender o valor do silêncio. Mandou a mãe abrir o cadeado, me jogou para dentro e trancou por fora. A última coisa que eu ouvi antes da porta bater foi ele dizendo: "Vai ver se a escuridão te ensina o que a vara ainda não conseguiu." Era uma caixa de cimento mofado, com cheiro de pano guardado e bicho morto. O chão era frio de encolher os ossos, e as paredes choravam quando chovia. Não tinha luz. Nada. Só o som do meu próprio estômago reclamando e a gota d'água pingando do cano rachado no canto. Primeira noite, tudo bem. Quer dizer, o tudo bem da minha vida naquela época. Segunda noite, comecei a bater os dentes. Terceira, o corpo já não obedecia. Fui ficando mole, igual pano de chão torcido. A garganta seca, os lábios rachando. E a cabeça já estava rodando. Não sabia mais se era dia ou noite. O tempo parava ali dentro. Eu contava as gotas, depois passei a conversar com as goteiras.
inventava nomes para os sons. Tinha uma fresta na parede que fazia um assobio quando ventava. Chamei ela de tia Marta. Era quem me respondia quando eu perguntava se ia morrer ali. A comida, quando vinha, era empurrada por debaixo da porta num pratinho de lata. Quase sempre um pedaço de pão velho, às vezes já embolorado. A água... a água era luxo. Só quando o pai lembrava. Quando não, eu lambia a parede. Literalmente, porque escorria uma gosma de um dos cantos que parecia suor da casa. E eu, com sede, achava doce. Olha que ponto chega um ser humano. E nem era castigo de um dia, viu? Ficava lá dentro por 2, 3... Teve vez que foram 5 dias. A mãe dizia que era pro meu bem, que eu tinha que refletir sobre meus erros. Que erros, minha filha? Acordar respirando já era erro naquela casa. Uma dessas vezes, ouvi vozes lá fora. Era a vizinha, Dona Clotilde, conversando com minha mãe no portão. A janela do porão tinha uma frestinha de madeira quebrada. A luz batia bem ali. Eu juntei forças que nem sabia que tinha e sussurrei. Tia Cló, me ajuda. Ela parou. Virou o rosto devagar. Os olhos dela encontraram os meus. Ficamos em silêncio. A minha mão suja tentando sair pela fresta. Ela puxou o corpo para trás e disse: Você precisa respeitar seus pais, menina. Deus castiga a criança desobediente. Virou as costas. Foi embora. Nunca mais olhou na minha cara. Daquele dia em diante, parei de pedir socorro. Ali eu entendi que ninguém ia me salvar. Que o mundo achava normal o que eu vivia. E que menina sozinha, suja, trancada no porão, não valia mais que um balde velho esquecido. Na minha 4ª temporada lá embaixo, comecei a escrever na parede com um prego que achei no chão. Não frases, que eu já nem sabia montar. Só riscos, um risco por dia. Depois comecei a desenhar rostos. Meus amigos invisíveis. Tinha a Sílvia, o Paulo, o cabrito voador. Todos me visitavam à noite. Todos falavam baixo. Todos me diziam para ter paciência. No último dia antes de me soltarem daquela vez, achei que estava morta. Juro. O corpo gelado, o pensamento embaralhado. Estava abraçada num pano de chão, murmurando alguma coisa que nem sei o que era. Foi a mãe que abriu. Entrou com a cara de quem pisa em bicho doente. Disse: Você está fedendo, vai tomar banho. E virou as costas. Como se eu fosse saco de lixo que se leva para lavar. Depois disso, passei a preferir o porão. De verdade, porque lá ninguém encostava em mim. Ninguém me chamava para aprender comportamento de moça. Lá, ao menos, o escuro era honesto. O frio era direto. A fome era só fome. Não vinha com discurso. O porão virou meu refúgio, meu lugar de não existir. Porque fora dali eu era moldada, puxada, dobrada. No porão eu era só nada. E isso, naquela altura, já era muito. Mas essa paz curta não durou. Porque meu pai, ele sempre inventava novos métodos. Se tem uma coisa que militar adora, é inventar nome bonito para desgraça. E meu pai, claro, era um especialista nisso. Quando começou com a ideia de que eu precisava aprender a suportar a pressão, eu já soube que vinha bomba. Ele chamava de fase de endurecimento. Parecia nome de curso de treinamento, mas era só tortura com diploma. A tal caixa era uma geringonça de madeira velha, dessas de guardar ferramenta pesada. Ele mesmo reforçou com tábua grossa e colocou uma tranca por fora. Dizia que queria simular ambiente de confinamento realista. Realista para quem, criatura? Eu era criança, corpo miúdo, ossos soltos e medo enraizado até nas unhas. E ele queria me enfiar ali como se eu fosse chave de fenda. A primeira vez foi teste. Me chamou no quintal, apontou para a caixa e falou: Vai entrar, preciso ver quanto tempo aguenta. Eu ri, achando que era brincadeira. Ele respondeu com um tapa, rápido, seco. Não doeu mais que a humilhação. Entrei, me encolhi. Sentei com o joelho grudado no queixo. A tampa fechou com estalo. E o ar? O ar virou luxo. Faltava espaço até para pensamento. No escuro, a gente escuta o próprio coração como tambor. Bateu tão forte que parecia que queria escapar por qualquer fresta. 5 minutos viraram 30. Depois, 1 hora. Perdi a noção. Comecei a suar frio, a gemer baixo, a ver vulto onde não tinha nem luz.
Quando ele abriu, me puxou pelo braço e disse: fraca ainda. Vamos aumentar o tempo na próxima. Olha que loucura. Ele falava como quem avalia treino de academia. A mãe, sentada do lado, limpando feijão, fingindo que nada estava acontecendo, me ofereceu uma caneca d'água, mas com o mesmo olhar de quem alimenta por obrigação. Nem um fiapo de carinho. Na segunda vez, foi depois de eu derramar água no fogão. Um deslize, um segundo de descuido, o castigo, 4 horas trancada. Ele cronometrava no relógio de bolso. Quando abriu, me encontrou suada, pálida, com o vestido grudando no corpo. Olhou e disse: tô vendo progresso. Progresso, viu? As vizinhas já olhavam estranho. Não sabiam dos detalhes, mas sabiam que tinha coisa errada. Uma delas, a dona Zulmira, perguntou para minha mãe o que era aquela caixa no quintal. A mãe respondeu: é para guardar bagunça. E a vizinha riu, achando que era piada. Eu que era essa bagunça. E se você acha que isso foi o pior, espera só. Porque no dia em que comecei a manchar o corpo com umas bolinhas vermelhas, de nervoso, de desnutrição, de tudo, minha mãe disse que eu estava infeccionada de preguiça. Me levou para o quintal, amarrou o avental em volta do corpo e me lavou com mangueira de jardim. Água gelada, sabão em pedra e escova de chão. Enquanto esfregava minhas costas, gritava: isso é para tirar a vergonha. O vizinho do lado viu. Não disse nada, mas baixou a cabeça. Porque homem daquele tempo era cego seletivo. Só enxergava o que não comprometia. Depois do banho forçado, ela me mandou ficar no sol, para secar, em pé, tremendo, com os olhos ardendo. E se eu me mexesse, ela ameaçava voltar com a mangueira. Eu tremia de frio com o sol a pino, porque ali o frio não era de temperatura, era de abandono. O corpo começou a falhar. Tive desmaios, tontura, a cabeça pesava, os joelhos dobravam sozinhos. Uma vez, caí enquanto lavava o chão. Acordei com a cara colada no cimento e a mãe gritando: levanta! Vai morrer de frescura agora? Dei um sorriso torto, quase rindo da ironia. Morrer seria alívio. Mas nem isso eles deixavam. O pai dizia que dor forma caráter. A mãe dizia que a vida era dura mesmo. E eu, bom, eu já não dizia mais nada. A voz foi sumindo. Comecei a escrever em pedaços de papel velho, escondidos no buraco da parede do quartinho. Contava os dias, os castigos, as humilhações. Era meu jeito de lembrar que eu existia, que eu não era só uma coisa jogada ali. Tinha noites em que eu sonhava com a caixa. Acordava suada, com as pernas encolhidas, como se ainda estivesse presa. A caixa virou pesadelo, mas também virou símbolo, porque ali dentro eu virei pedra. Aprendi a calar até o pensamento. E foi quando comecei a entender que se eu queria viver, precisava encontrar uma saída. Não dava mais para esperar alguém aparecer. Ninguém viria. Nenhuma vizinha, nenhuma professora, nenhum milagre. Eu ia ter que cavar com as próprias unhas. E assim começou o plano. Devagar, no silêncio, nos detalhes. Porque minha fuga não ia ser de filme. Ia ser de rato. Por baixo, no escuro, sem barulho. Se chegou até aqui, deixa seu like, meu bem. Isso me ajuda a continuar desenterrando esses pedaços que ficaram enterrados por décadas. Me conta aí de onde você está ouvindo. Na casa dos Batista, o corpo da mulher era um erro que nascia junto com ela. Só que ninguém falava isso com todas as letras. Mostravam com gesto, com desprezo, com silêncio seco e porta batendo. Quando o meu começou a mudar, ninguém me explicou nada. Só reforçaram o nojo. Foi numa manhã abafada, daquelas que o calor parece castigo. Acordei estranha, tonta, enjoada, um incômodo úmido ali embaixo. Pensei que tivesse me machucado. Fui até o banheiro, olhei e lá estava. Vermelho, muito. Senti o chão sair debaixo dos pés. Aquilo era o começo de alguma coisa, mas eu não sabia de quê. Fui até a cozinha trêmula. A mãe picava cebola como se o mundo fosse só panela. Sussurrei: tá saindo. Sangue. Ela não piscou. Virou moça, né? Já não presta mais para nada. Voltou a mexer na panela. Como quem diz, não esperava nada mesmo? Não me deram toalha, nem explicação, nem orientação. Me jogaram um pano grosso, embolorado,
que antes cobria a gaiola dos passarinhos. Usa isso e não suja a casa. Simples assim. Um marco do corpo tratado como sujeira. E eu obedeci. Envergonhada, com medo de encostar em qualquer coisa. Andava dura, tensa, como se um passo em falso fosse manchar o mundo. E foi. Porque no fim da tarde o general encontrou a peça usada, esquecida no balde de roupa. Pegou com um graveto, como quem mexe em carniça. Me chamou no grito. A mãe já no quintal, braços cruzados, pronta para a cena. Ele levantou o pano e disse, alto, essa aí tá apodrecendo cedo. Acendeu o fogareiro, atirou o pano no fogo e ficou olhando queimar, como se aquilo fosse símbolo de alguma desonra, como se o meu corpo tivesse declarado guerra contra ele. A mãe completou o espetáculo dizendo, era isso que você queria, né? Crescer logo para virar vergonha. Fiquei ali, calada, segurando as lágrimas com os dentes, porque chorar era mais um motivo para tranca, para vara, para o escárnio. A partir desse dia, nada mais foi igual. Toda manhã, minha roupa era inspecionada. Toda noite, meu caminho até o quarto era seguido com os olhos. Meu pai dizia que mulher nesse estado é bicho imprevisível. Minha mãe dizia que quem sangra, mente. Ninguém mais me chamava pelo nome. Virei isso aí, a coisa, o problema da casa. Passei a dormir com medo de manchar os lençóis. Colocava pano dobrado em 3, enfiava entre 2 saias, amarrava com fita de saco de farinha. Se manchasse, era castigo. E não castigo de novela, não. Era limpar o chão com escova de dente, era ficar sem comer. Era ajoelhar até o joelho abrir. A escola virou tortura. Andava encurvada, tentando esconder o volume estranho entre as pernas. As colegas cochichavam, diziam que eu estava cheirando errado. Eu sorria sem mostrar dente, fingia que não ouvia, porque qualquer reação podia virar denúncia. E o corpo, meu bem, o corpo virou meu inimigo. O peito começando a crescer era motivo de piada em casa. A mãe dizia, cresceu só para atrair desgraça. O pai completava, peito não é sinal de mulher, é aviso de que vem dor. Tentei me esconder. Usava 2 camadas de roupa larga. Enfaixava a barriga com um pedaço de cobertor velho. Tudo para sumir. Tudo para não dar motivo. Um dia sangrei tanto que achei que ia morrer. Sentei no canto do banheiro e tremi. Quando a mãe viu a mancha, mandou-me lavar com sabão de soda. Disse que era para tirar a impureza. Ardeu tanto que perdi o ar. Chorei sem som. Nessa época comecei a escrever bilhetes. Papel de pão, carvão do fogão, escondido no vão do assoalho. Coisas simples. Não sou lixo. Tô crescendo, mas ainda sou gente. Por favor, me vejam. Ninguém viu. E se viu, fingiu que não. Foi aí que o plano começou a ganhar forma. Tentei medir a janela da cozinha com os pés. 1, 2, 3 passos. Fiquei observando o tempo que levava para minha mãe sair até a venda. Estudei a chave do pai. Ele deixava pendurada num prego da parede. Alto, mas alcançável. A fuga virou sobrevivência, porque a casa já não era lar. Era cela. E meu corpo, com tudo que ele carregava, era prova de culpa permanente. Na próxima parte, vou te contar do dia que a mãe achou que eu olhei demais para o vizinho. Bastou isso, um olhar atravessado. Ela me raspou a cabeça com faca de cozinha e me amarrou na cerca. Disse que era para ver se eu aprendia. E aprendi. Aprendi que até a sombra da gente incomoda. Dizem que a morte é um instante. Mas para mim, ela chegou picadinha, em pedaços. Primeiro veio quando tiraram meu nome. Depois, minha cama. Por fim, o respeito que ainda sobrava no olhar alheio. E não morreu meu corpo, não. Morreu a ideia de que eu ainda podia ser alguém. A cama foi a primeira a assumir. Numa manhã qualquer, levantei com dor nas costas. Fui esticar o lençol e vi que não tinha mais nada ali. O colchão fino, o travesseiro velho, tudo tinha desaparecido. Fui perguntar e a mãe respondeu com a voz cortante. A casa não é hotel. Quem não contribui, dorme onde der. Deram-me o chão da cozinha. Um pano encardido, jogado entre a pia e o fogão. À noite, os ratos passavam por cima da minha perna.
O frio subia pelas juntas e a gordura da panela escorria do armário. E se eu acordasse resmungando, ganhava o balde de água no lombo. O nome também se foi. Primeiro deixei de ser Amália. Depois, Menina. Em pouco tempo virei isso aí, a coisa, a inútil. Até o cachorro tinha nome, eu não. Na escola, fingia que ainda existia. Respondia presente, baixo, com medo de chamar atenção. As colegas riam, comentavam meu cabelo despenteado, minhas roupas largas. Mas nem aquilo doía tanto quanto o que vinha de casa. O estopim foi um olhar. Só um. Do outro lado da cerca, o novo vizinho passou com um balde de leite. Me olhou e sorriu. Aquele sorriso sem malícia, só gentileza. Mas ali, gentileza era pecado mortal. Minha mãe viu. Na hora não falou nada. Só olhou. Mas à noite, quando todos dormiam, ela me acordou puxando pelos cabelos. Me arrastou até o quintal, no escuro, com a faca de cozinha na mão. Disse, quer chamar atenção? Então vamos tirar o que sobra. Começou a raspar minha cabeça com a faca cega. Tábua por tábua. Cortava mais do que arrancava. Sangrou em alguns pontos. Eu chorava baixinho para não irritar mais. Ela cuspia. Cabelo é vaidade, e vaidade traz desgraça. Depois pegou a corda da rede e amarrou meus braços na cerca do galinheiro. Disse que eu precisava curtir o erro. Amanhecia ali, o galo cantando, a vizinhança passando, os olhares disfarçados. Ninguém fez nada. Ninguém nunca fazia. O sol queimava. O couro da cerca fervia. As formigas subiam. A cabeça ardia nos pontos raspados. Quando me soltaram, a pele já estava ferida e a vergonha grudada feito crosta. Não me deram toalha, nem comida. Só uma bacia de água gelada e um pano de chão para me enxugar. Depois disso, fiquei 3 dias sem falar. Não por orgulho, por falta de força. A partir daí, virei sombra. Evitava os espelhos, caminhava encostada nas paredes, comia quando sobrava, dormia sem posição. E dentro de mim, nascia o que eles nunca conseguiram matar. Raiva, silenciosa, escondida, mas viva. Comecei a observar. Cada passo da mãe até a venda. O cochilo do pai depois do almoço. O tempo que levava para escurecer. Guardava pão seco nas meias. Peguei um pedaço de sabão e escondi atrás da bacia. Imaginava como seria correr. Para onde? Não sabia, mas correr. Para frente. E mesmo no chão da cozinha, raspada, sem nome, sem alma, eu sentia que ainda dava, que ainda tinha uma fagulha dentro de mim, que ser a coisa era o último estágio antes de virar a fugitiva. Fugir era o único plano que me dava vontade de acordar. O resto do dia era só repetição de ordens, humilhações e castigos disfarçados de educação firme. Mas de noite, ali quando o silêncio da casa parecia morto, eu virava sombra. Um vulto fino, descalço, que deslizava pela fresta da despensa. Comecei a sair sem ninguém perceber. Era por necessidade, não por rebeldia. Precisava sentir o vento batendo sem grito junto. Escolhi a janela dos fundos porque a dobradiça rangia menos e dava direto para o matagal. Sempre levava um pedaço de pão seco, escondido na barra da saia, um pouco de sabão enrolado em papel e a colher velha que peguei da gaveta. Não para comer, mas para abrir caminho no mato. Saía de fininho, um passo por vez, os olhos treinados para a sombra da mãe e o ronco do pai. Se o barulho da cadeira rangia, eu congelava. Se a mãe tossia, eu voltava. Mas na maioria das noites, dava certo. Eu ia até um pedacinho do terreno onde o mato fazia curva. Sentava num tronco podre e ficava ali, só existindo. Cheguei a pensar em seguir adiante, correr pelo mato até alcançar a estrada. Mas, e se pegassem? E se eu morresse no caminho? A ideia ainda parecia grande demais para o corpo pequeno e moído que eu carregava. Voltava sempre antes do galo cantar. Entrava, ajeitava o pano no chão da cozinha e deitava no escuro. Fazia isso por dias. Meu segredo, meu único luxo. Até que o deslize veio. Era uma madrugada abafada. Tinha chovido à tarde, então o mato estava com aquele cheiro bom de terra molhada. Fiquei tempo demais sentada,
Deixei o chinelo encostado na cerca, como sempre, mas na pressa de voltar, deixei um pé lá. O esquerdo, o mais furado, o mais confortável. O sol nem tinha subido direito e o pai já estava no quintal. Achou o chinelo, levantou com a ponta do cabo da enxada e gritou: "De quem é isso aqui?" A mãe respondeu sem pensar: "Da coisa." A partir daí, tudo desandou. Fui arrastada para fora pela orelha, a mãe com o pano de chão na mão, o pai com a cara de sermão pronto. Me jogaram no meio do quintal como quem exibe mercadoria estragada. E aí começou o teatro. O pai falava alto, com as mãos gesticulando como quem prega numa praça. Essa criatura que está aqui tentou escapar, não da casa, da responsabilidade, do que é certo, do que é decente. A mãe completava com aquela voz de nojo: "Quer virar bicho? Vai viver como bicho." E então me amarraram na cerca, de verdade, braços esticados, corda de sisal apertando o pulso, o sol rachando o couro. Tiraram minha blusa. A pele ardia, o chão esfarelava. Virei parte da paisagem. A ideia deles era simples: me mostrar. Como se eu fosse um erro a ser evitado, um aviso vivo. Os vizinhos passaram. Alguns fingiram que não viram. Outros olharam, cochicharam. Dona Naíra até balançou a cabeça, mas não se meteu. Nunca se metia. Fiquei ali até o meio do dia. O corpo doía inteiro. As costas queimavam. Os olhos ardiam de sal e raiva. Comecei a ver tudo embaçado. Mas não pedi socorro. Não chorei alto. Só deixei o tempo me corroer, como se cada minuto no sol arrancasse um pedaço da malha que eles achavam que estavam educando. Quando soltaram, eu não caí. Caminhei de volta por conta. A mãe jogou num balde de água e mandou: "Se limpa e agradece por ainda estar viva." Não agradeci. Não xinguei. Só olhei. Pela primeira vez, olhei fundo. E naquele olhar tinha o aviso: agora vai ser minha vez. Naquela mesma tarde, reorganizei o plano. Revi horários. Conferi o sabão. Reforcei o esconderijo da colher. Fiz um mapa mental com cada canto daquela casa. Porque fugir deixou de ser desejo, virou sobrevivência. Fugir naquela casa era pior do que blasfemar na missa. Era desejar o que ninguém te dava: autonomia. Um pecado não escrito, mas sentido na pele. E mesmo sabendo que qualquer passo fora da linha era sentença, eu fui. Porque depois de tanto ser chamada de coisa, de inútil, até o mato parecia mais humano que minha família. Passei semanas ensaiando. Cada gesto era medido, como passo de soldado. Contava os minutos entre o ronco do pai e a ida da mãe para o quarto. Cronometrava o tempo que o vento levava para passar pela fresta da janela da despensa. Até a lua, eu consultava com o calendário rabiscado atrás do armário para não sair em noite clara demais. O sabão estava cortado em 4 pedaços, embrulhados no tecido de um avental velho. Escondi entre o forro da saia e o cós da calcinha. A colher de alumínio, torcida na ponta, virou minha chave improvisada. Barbante enrolado no pulso, pedaço de pão duro no sutiã remendado. Tudo escondido, tudo calculado. Naquela noite, a casa dormiu rápido. A mãe, exausta do tanque. O pai, fedorento de cachaça barata. Esperei o silêncio firmar. Deitei no chão da cozinha, fingi sono por 2 horas. O coração parecia tambor. Cada batida denunciava meu plano. Levantei devagar. Abri a janela da despensa com a lateral do corpo. A madeira gemeu, mas eu já tinha untado com gordura de porco uns dias antes. Escorreguei por ela como bicho que conhece a rota. A terra estava fria, o céu coberto, sem lua. Perfeito. Passei agachada pelo quintal, contornei a cerca onde um dia fui pendurada. Atravessei o caminho de terra que separava o chiqueiro do mato. A saia prendeu num galho seco. Arrebentei o pano com os dentes. Não podia perder tempo. Cada minuto ali fora era uma afronta. E liberdade é coisa que só dura quando ninguém repara. Já perto do matagal, ao lado da moita de cipó, quase pisei numa cobra dormindo. Parei, respirei, rezei baixinho para uma santa que nunca me respondeu, mas que naquele instante merecia uma tentativa. Continuei. O portão da roça estava a poucos metros, e foi aí que tudo deu errado.
A maldita telha. Na pressa, encostei o cotovelo num pedaço solto do telhado da despensa. A coisa despencou como condenação. Bateu no chão com um baque seco, alto, escandaloso. Parecia um tiro. O barulho acordou até galinha. Imagina o pai. Ouvi os passos pesados batendo na madeira, o som da porta abrindo, o grito ecoando. Quem tá aí fora? Corri. Instinto puro. Nem pensei. Saí em disparada na direção do mato. Só que bicho preso demais perde a agilidade. Meu pé escorregou na lama. Caí. Antes que levantasse, ele já estava em cima. A mão no meu braço, apertando feito garra. Me puxou pelo cabelo, pela roupa, pelo que sobrou de dignidade. Me arrastou de volta para casa. A mãe apareceu na porta com a cara amassada de sono e juízo. Olhou, confirmou. A coisa fugiu. Não me deram palavra, nem tapa dessa vez. Foi direto à sentença. O armário. Era um caixote velho de madeira encostado no galpão. Usado para guardar martelo, alicate enferrujado, saco de milho. O tamanho, menor que um berço, mal dava para sentar. Me empurraram lá dentro, dobrada, com as costas contra o prego solto e os joelhos no peito, fecharam com cadeado, sem lanterna, sem buraco, só escuro e poeira. O ar era grosso, o cheiro de rato morto, e eu, ali como peça descartada. Primeiro dia, aguentei a fome com pensamento. Repetia frases de dentro para não enlouquecer. Você ainda existe. Não foi tudo à toa. No segundo dia, os tremores começaram. Mãos frias, boca seca. Escutei alguém lá fora, talvez a mãe. Jogaram um copo d'água pela fresta. Veio suja. Bebi mesmo assim. No terceiro, o corpo já pedia rendição. Mas a cabeça, não. E isso foi o que salvou. Comecei a imaginar como sair dali para sempre. Escrevia com a unha na madeira palavras que só eu via. Pensava nos caminhos alternativos. Lembrei do poço, da cerca de trás, da trilha que a vaca fazia. O plano não morreu. Só mudou de forma. Quando abriram, eu não caí. Nem chorei. Nem pedi nada. Levantei, olhei e fui direto para o balde para lavar o rosto. A mãe me mandou varrer o quintal. Eu varri, em silêncio, com a raiva reorganizada em estratégia. Aquilo era só um monte de papel jogado no lixo da escola. Rasgado, molhado, com a capa pendurada e páginas manchadas de tinta azul. Mas para mim, foi como achar água no meio do deserto. Enquanto os outros viam sujeira, eu vi abrigo. Catei escondido, enrolei dentro da blusa e voltei para casa com o coração batendo como tambor de guerra. Sabia que se a mãe visse, dizia que estava trazendo maldição. Que papel velho era a porta de pensamento sujo. O pai nem precisava ver. Bastava sentir que eu estava fazendo algo escondido para descer a mão. Por isso escondi como se fosse pecado grave. À noite, depois da janta miserável, quando a casa calava e os grilos começavam a pregar no mato, puxei o caderno do fundo do caixote, onde guardava trapo e farrapo. Sentei perto da pia, com o corpo colado na parede, e abri. A primeira página ainda estava intacta, e nela escrevi o que fazia anos que não ousava dizer. Meu nome é Amália. 3 palavras. Uma libertação. Nunca mais eu tinha me chamado por nome. Era isso, coisa, você aí. Agora era de novo alguém com identidade. Senti as lágrimas pesando nos olhos, mas não deixei cair. Lágrima era artigo de luxo, não desperdiçava. Passei a escrever todo santo dia. Às vezes só uma linha, às vezes uma avalanche de lembranças. Contava tudo. A hora que me trancaram no armário, o dia que rasparam meu cabelo, a vez que esqueci o chinelo e virei espetáculo. Mas também escrevia mentiras boas. Inventava que eu era costureira em Ponta Grossa, que tinha um cachorro chamado Zico, que morava com uma tia que fazia doce de leite. Criei até uma malha diferente. Uma versão minha que falava alto, comia o que queria e não tremia diante de homem nenhum. Conversava com ela, escrevia para ela. A Amália do futuro. Se tu achar esse caderno, me promete que vai rir disso tudo e vai cuspir na memória desses dias podres. Escondi o caderno como quem esconde ouro. Primeiro dentro do forro da blusa, depois sob uma tábua solta perto do balde de sabão. Toda noite, antes de dormir,
encostava ele no peito e fechava os olhos. Era minha missa particular, minha reza sem santo. Comecei até a anotar caminhos, horários, medidas de passo entre o portão da frente e o fim do terreiro. Tudo disfarçado em poesia. 5 passos até a cerca, 2 até o poste inclinado, 3 respirações até sumir. Aquilo virou meu mundo secreto, minha resistência. Até que o mundo real voltou para estragar tudo, como sempre. Um dia, o pai entrou mais cedo da roça, cansado, fedido e de cara amarrada. Foi direto mexer nas minhas tralhas. Pegou o caixote, vasculhou sem aviso e encontrou aquele pedaço de mim. Abriu o caderno, leu em voz alta. Meu nome é Amália. Fez cara de asco. Chamou a mãe. Olha isso aqui. Escrevendo feito artista. Se acha eu, encostada no canto, sem ter para onde correr. O peito querendo explodir, a perna tremendo. A mãe olhou, cruzou os braços, disse só. Isso aí é coisa que não presta. De onde tirou a ideia de escrever? E aí veio a sentença. O pai rasgou a primeira página, depois a segunda. Rasgava devagar, uma por uma, como quem arranca a pele de bicho. Me olhava enquanto fazia. Sabia que doía mais assim. Quer escrever? Escreve na parede da senzala. Quer história? Vai contar para a galinha. Jogou as folhas no chão. Cuspiu em cima. Pegou o que sobrou e queimou no fogão. Fiquei parada. Nem chorei. Não dei o gosto, porque dentro de mim as palavras já estavam gravadas. Eu tinha decorado cada verso, cada rota, cada nome que inventei. O papel podia virar cinza, mas o que estava dentro, isso ele nunca ia apagar. Naquela noite me deitei de olhos abertos. Repeti mentalmente cada linha e prometi que quando saísse dali, o mundo ia ouvir minha história. E ia ouvir bem alto. Preparar a fuga foi como costurar roupa para defunto. Cada ponto, cada corte, cada alinhavo feito no silêncio, com medo de ser pego e sem direito a erro. Só que eu não tinha mais nada a perder. Ou era isso, ou continuar respirando como se não existisse. Durante semanas calculei tudo. Meus passos viraram batidas de relógio. Sabia o tempo exato que o pai demorava entre deitar na rede e apagar roncando. Observava a mãe ferver o chá de boldo, sabendo que dali em diante ela virava pedra. Até os barulhos da casa eu decorei. O estalo da porta da frente, o chiado da telha torta, o gemido do armário de ferramentas. Cada ruído era pista, cada silêncio uma oportunidade. No dia marcado, escondi o pão seco que restava num saquinho de pano. O sabão cortado em 2 pedaços, envolvido em fronha velha, foi costurado dentro da barra da blusa. A colher, já dobrada e com a ponta afiada, entrou na meia. Amarrei um pedaço de barbante na cintura como cinto de sobrevivente. 3 camadas de roupa, tudo grudado no corpo. Era como vestir minha última chance. Esperei. O dia passou lento. O sol escorria pelo quintal como castigo. A mãe ralhou 3 vezes por nada. O pai nem me olhou. A casa parecia mais normal do que nunca, como se soubesse que era despedida. Quando a noite caiu, fiz tudo como sempre. Varri o chão da cozinha, lavei os pratos, deitei no canto da sala com um pano cobrindo os ombros. Mas não dormi. Ficava com os olhos fechados, o corpo imóvel, ouvindo. O ranger da rede do pai, o primeiro ronco, a tosse da mãe, a porta batendo com o vento. O silêncio enfim pousou. Era a hora. Levantei devagar, como quem acorda morto. Tirei o pano, andei nas pontas dos pés, desviando das tábuas que rangiam. Passei pela cozinha, alcancei a despensa. A janela, minha velha aliada, estava como deixei dias atrás, com a trava frouxa, untada de gordura para não ranger. Abri. O vento bateu de leve no rosto. O cheiro do mato invadiu a cara feito tapa de libertação. Escorreguei pela janela com o cuidado de um gato fugido. Do lado de fora, o mundo parecia outro. O chão úmido, o céu fechado e os grilos pregando missa para ninguém. Andei pelo terreiro com os joelhos dobrados. Passei pelo canto do galinheiro, contornei a moita onde o pai escondia a cachaça. O coração batia nos ouvidos. O suor escorria pela coluna. Mas eu seguia, rumo ao ponto final.
Cheguei à cerca, aquela mesma onde fui exibida como animal. Toquei a madeira. Era áspera, fria, mas agora não era mais muro. Era porta. Me abaixei. Passei por baixo. A camisa rasgou no arame. Nem olhei. Um pedaço meu ficou ali. Que ficasse. Quando pisei do outro lado, o corpo inteiro tremeu, como se o ar fosse outro. O cheiro da terra molhada era mais forte, mais livre. Caminhei mais uns metros. O mato alto me cobria até a cintura. A estrada estava logo adiante. Bastava atravessar o pasto. E foi aí que escutei um assovio, seco, curto. Não era da casa, não era do vento. Virei devagar. O mato farfalhava com o movimento. Entre as sombras surgiu uma figura, pequena, magra, silenciosa. O coração quase pulou para fora. Levei a mão à cintura, onde o barbante e a colher estavam, preparada para correr ou atacar. Mas quando os olhos se acostumaram à escuridão, reconheci. Era ele, Joãozinho, o filho da vizinha, o menino que um dia dividiu um pedaço de banana comigo quando achou que ninguém via. Aquele que, mesmo criança, já enxergava dor nos olhos dos outros. Ele sussurrou. Eu sabia que você ia tentar de novo. Não respondi. Só fiquei ali, parada, respirando pela metade. Tem um caminhão parado ali na curva. Vai para o norte. O moço me deixa subir às vezes para vender laranja. Se quiser, eu te levo. Eu não sabia o que dizer. Tanta coisa me travava. Medo, desconfiança, surpresa. Mas também esperança. Pela primeira vez, alguém me estendia a mão sem vara, sem tapa, sem cobrança. Você tá com medo? Ele perguntou. Balancei a cabeça devagar. Porque estava, claro. Medo de tudo, mas o maior era de voltar. Olhei para a cerca, para o pedaço de camisa rasgada no arame, para o caminho que percorri. Não tinha volta. Não queria. Não podia. Então vamos. Ele virou e foi na frente. Eu atrás. As folhas do mato roçando na perna. O coração batendo no mesmo compasso do barulho dos passos dele. Quando vi, estava perto da estrada. E o caminhão de verdade. Lá. Motor ligado, farol baixo. Subi na carroceria com a ajuda do braço magrelo dele. Sentei no canto, atrás dos caixotes. O motorista nem perguntou. Só deu partida. O caminhão era velho, barulhento e cheirava a ferrugem e laranja passada. Mas para mim era palácio, era asa, era milagre de ferro. Fiquei na carroceria, escondida atrás dos caixotes, o corpo encolhido e a alma em suspensão. O banco de madeira doía, mas eu não sentia. O vento batia forte, levando o cheiro da casa embora aos poucos. Cada quilômetro era um ponto final no pesadelo. A estrada parecia infinita, e eu só queria que nunca mais terminasse. Joãozinho não disse muito. Só me olhava de vez em quando. Aquele olhar de quem entende sem perguntar. Me deu um cobertor pequeno, com cheiro de roupa lavada por avó. Cobri as pernas, fechei os olhos, tentei dormir. Não consegui. Cada parada do caminhão era um susto. Cada voz lá fora me fazia encolher. Achava que a qualquer momento meu pai ia brotar do mato, puxar meu braço e me jogar de volta na sombra. Mas nada disso aconteceu. O mundo lá fora não sabia quem eu era. E isso, pela primeira vez, era um alívio. Na estrada, vi tudo com olhos de gente que nasceu de novo. Passamos por cidade pequena, por fazenda, por campo aberto. Vi meninos soltando pipa, senhoras varrendo a calçada, homem bebendo café na beira da rua. Vi normalidade. E doeu. Porque parecia fácil demais para quem passou a vida apanhando por respirar. Depois de um dia inteiro de viagem, chegamos numa cidade que nem nome tinha direito. Um vilarejo, daqueles com uma rua principal e igreja no meio. O motorista, um tal de seu Ramiro, parou o caminhão, desceu e disse: aqui é fim da linha. O que for ficar, desce. Desci. As pernas bambas, o coração galopando. Joãozinho desceu comigo, disse que ia até a próxima cidade, mas que ali eu podia me esconder sem levantar poeira. Me entregou umas moedas e um papel com o nome de uma pensão. Dona Estelita. Ela ajuda quem não pergunta muito. Agradeci com o olhar. Ele apertou minha mão. Disse só: se cuida, Amália. Foi embora. Eu fiquei. Caminhei pela rua com a blusa suja, os olhos alertas.
e o medo amarrado no tornozelo. Perguntei por Dona Estelita. Me apontaram a casa azul com um muro baixo e roupa no varal. Bati palma. Saiu uma senhora de cabelo preso e óculos pendurado no pescoço. Me olhou da cabeça aos pés. Perdeu o caminho, menina? Balancei a cabeça. Fugi. Soltei. Nem pensei. Ela me olhou firme. Não fez cara de choque, nem de piedade. Disse só: quer comida ou cama primeiro? Chorei, mas por dentro, como sempre. Entrei. O cheiro era de café velho e sabão em pedra. A mesa tinha migalhas e uma jarra com água. Me deu um prato de arroz com ovo. Comi sem falar. O melhor arroz da vida. Depois me mostrou um quartinho nos fundos. Cama de mola, lençol desbotado, janela pequena. Você dorme aqui. Amanhã a gente vê o que faz. Deitei. O colchão afundava de um jeito estranho. Sem tapa, sem corda, sem voz gritando. Acorda. Fiquei olhando o teto até o sono chegar. Demorou, mas veio, e veio limpo. No dia seguinte, Dona Estelita me pôs para ajudar na cozinha. Lavar louça, varrer o quintal, cuidar do fogão. Não reclamava. Me pagava com comida e silêncio. E aquilo bastava. Passei semanas ali, escondida, sem nome certo. Quando alguém perguntava, dizia que era Maria do Norte, nome de quem fugiu sem mapa. Comecei a entender que liberdade era esquisita. Não tinha grito, mas também não tinha abraço. Ninguém me batia, mas também ninguém me conhecia. Dormia bem, mas acordava assustada. Ainda ouvia o pai no sonho. Ainda sentia o cheiro da mãe no pano de prato. Mas cada dia doía menos. Comecei a escrever de novo. Dona Estelita me deu um caderno velho com capa azul. Disse: escreve, menina. Ajuda a costurar os pedaços. E escrevi. Tudo de novo. Cada linha que o pai rasgou, eu reescrevi. E mais. Porque agora eu sabia como terminava. Sabia que do outro lado da cerca tinha mundo e gente. E pensão com arroz e ovo. A liberdade chegou devagar, sem festa, sem clarim, sem anjo tocando sino. Chegou como se chega em casa depois de tempestade, ensopada, tremendo, mas inteira. Quando botei o pé fora daquela cerca, achei que tinha vencido, mas a verdade é que aquilo foi só o começo. Na pensão da Dona Estelita, virei gente de novo. No começo, só ajudava com louça e chão. Depois, ela me passou a chave da despensa. Disse que eu tinha jeito com mantimento. Era o primeiro sinal de confiança que alguém me dava desde que nasci. Fiquei ali por 3 anos. Vi gente entrar e sair. Prostituta, padre sem batina, vendedor de sonho quebrado. Aprendi a escutar. E ali percebi. Dor tem sotaque, cheiro, ritmo. A minha não era a pior, mas também não era pequena. Consegui emprego numa venda da cidade vizinha. Acordava antes do sol, tomava café preto, caminhava 2 léguas a pé e voltava com as pernas em brasa. Mas recebia dinheiro. Meu. Comprei meus primeiros pares de meia e um pente. Depois, fui trabalhar numa fabriqueta de costura. Aprendi a fazer barra, pregar botão, consertar zíper. A máquina me machucava menos que as palavras do meu pai. O barulho era alto, mas familiar, mais sincero que grito de gente. Morei em 2 quartos alugados, dividi cama com barata, com mofo, com silêncio, mas nunca mais com medo. Isso já era vitória. Amores? Tive. Nenhum bom o bastante para ficar. O primeiro, um moço chamado Dário, parecia gentil. Me dava flor de papel e bilhete com letra torta. Mas era covarde. Sumiu na primeira briga. O segundo, Florêncio, era mais velho, dizia que eu precisava ser moldada. Levei só 3 meses para mandar pastar. Depois disso, decidi. Melhor só do que machucada. Tentei ser mãe. Por escolha. Achei que podia ensinar amor sem dor. Engravidei de um rapaz mais novo que jurava o céu se eu sorrisse. Perdi com 2 meses. Sangrei tanto que achei que ia com ele. Fiquei 2 dias de cama. No 3º levantei e não tentei mais. Não por falta de vontade, mas por excesso de cicatriz. Envelheci. Fui mudando de cidade quando o nome Amália começava a se apesar. Em algumas fui Maria. Em outras, Neuza. Em uma, até Carminda. A liberdade também é isso. Escolher o nome que te cabe.
Aos 60 e poucos, voltei a escrever. Não porque alguém pediu, mas porque eu precisava deixar a história viva. Comprei caderno azul igual ao primeiro. Reescrevi tudo, cada lembrança, cada palavra que o fogo do meu pai tentou apagar. Aos 70, finalmente consegui um cantinho só meu. Um quartinho nos fundos de uma casa, perto de uma feira. Vizinha surda, cachorro educado e uma horta comunitária. Passei a viver de bico. Cuidava de criança, lavava roupa, escrevia carta para os outros. Comecei a dormir de porta trancada por dentro. Isso, para quem foi trancada por fora a vida inteira, é revolução. Dormia no silêncio, sem grito, sem passos arrastados no corredor. Acordava e fazia café para mim, só para mim. E foi ali, num desses dias mornos e bons, que pensei em voltar. Não por saudade, nem por perdão, mas para ver com os olhos o que sobrou. Peguei um ônibus velho, com janela dura e banco furado. Desci depois de horas, na mesma terra onde nasci. A cidade estava diferente, mas igual. Ruas estreitas, cachorro dormindo na calçada, menino soltando pipa no fio. Parecia que o tempo andou só para os outros. Fui até o que restava da casa. A cerca ainda estava lá, menor, retorcida, coberta de mato. Aquela mesma onde me penduraram como bicho. Me abaixei e passei por baixo. Agora, com a coluna curvada pelo tempo, mas sem dor. A porta da frente não existia mais. A varanda afundada, o telhado ruído, o quarto onde minha mãe fingia não ver, agora era só parede rachada. O lugar onde me trancavam, cheio de folha seca. Fiquei ali, sozinha, olhando. Não chorei, nem sorri. Só respirei fundo, porque aquele lugar não me vencia mais. Não era mais prisão, era ruína. E eu, pedra que escapou do desabamento. Voltei no mesmo dia, em silêncio, como sempre vivi. Hoje tenho 78 anos. Moro com minhas plantas e meus cadernos. Gosto de chá com erva doce, pão velho com manteiga e rádio de pilha. Escrevo todo dia, para mim, para você que me escutou até aqui e para quem vir depois. Não perdoei meu pai, nem preciso. O perdão, às vezes, é só desculpa para seguir adiante. E eu segui sem ele. Já basta. Não chorei no túmulo da minha mãe. Ela me deu a dor muda e eu devolvi do mesmo jeito. Mas deixo registrado. Fui objeto, sombra, resto. Hoje sou quem escreve, quem narra, quem assina. E nem Deus me tiraria o direito de dizer o que vivi. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.